Saudações para você que nos assiste e nos ouve. Seja bem-vindo a mais um episódio do Profitus Talks, o seu espaço de conversa onde nós discutimos ideias, estratégias e soluções. E hoje vamos falar de um tema que tem cada vez mais se tornado relevante. O nosso tema de hoje é inovação e tecnologia como fator de desenvolvimento no contexto angolano. E para o tema de hoje nós temos o doutor e engenheiro Dr. Chivanga Barros, que vai nos falar sobre esse tema e claramente que teremos uma conversa boa e agradável relativamente a este mundo das inovações e tecnologia. Dr. Chivanga Barros, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, né? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, que foi imediatamente aceito, porque temas como inovação, temas como desenvolvimento, temas como tecnologias, são temas muito importantes que devem incutir a nossa forma de pensar para garantir que nós possamos, de facto, fazer uma diferença no nosso país. O doutor é engenheiro. Eu sou licenciado em Química Industrial, sou mestre e doutor em Engenharia Química e trabalho há mais de 40 anos na área de Engenharia Química e sou professor universitário, praticamente em fim de carreira. Tá. Doutor, Angola é um país com um potencial enorme. Nós temos uma população maioritariamente feita por jovens e recursos naturais claramente abundantes, e nós temos uma crescente digitalização. Exatamente. E isso faz com que a gente ainda consiga enfrentar, ou ainda enfrente desafios como a diversificação da economia, o desemprego juvenil, e também nos falta ainda modernizar os serviços públicos. Na opinião do doutor, quais são os desafios da inovação no contexto angolano? De facto, uma pergunta muito bem feita. De facto, hoje o que acontece é que tudo na vida de um país, na vida de um ser humano, é baseado em desafios. E os desafios só são superados quando você se supera por ti próprio, quando o país se supera por ti próprio. O que é que faz com que nós possamos nos superar? É a educação. A educação é o fator de desenvolvimento de qualquer país, e a educação baseado nos princípios da construção de novos saberes. Construção de novos saberes quer dizer que nós temos que aprender fazendo. E hoje, na dimensão do ensino, nós temos um elemento crucial no processo, que se chama investigação científica. A investigação científica é baseada na ideia, na proposição de soluções para os diversos problemas que encontramos no dia a dia. Por exemplo, nós temos problemas de resíduo, temos problemas de fome, temos problemas da falta da diversificação da economia. A nossa economia hoje está toda centralizada no petróleo, na exportação do petróleo. E isso não é suficiente. Quando você tem o petróleo somente como o único produto de exportação, você não tem, de facto, elementos capazes de garantir a exportação. Para isso, entra exatamente como foi dito aqui, um elemento crucial é que Angola é um país com muitos recursos naturais. Mas se nós não tivermos o conhecimento, nós não vamos conseguir, de fato, transformar os recursos naturais em produtos com elevado valor agregado. Não tendo produto com elevado valor agregado, você não tem, de fato, mercado suficientemente adequado para comercializar o produto. Então, como é que nós vamos agregar valor aos nossos produtos? A partir do conhecimento. E o conhecimento parte necessariamente da investigação científica. Na investigação científica você tem a inovação tecnológica. A inovação. O que é a inovação propriamente dita? Inovação é nada mais, nada menos que o conhecimento amplo de um processo. Nós fizemos inovação todos os dias nas nossas casas. Isto é, conhecimento amplo de um processo, encontrar os gargalos do processo e ajustar os gargalos do processo. Por exemplo, é comum na nossa casa, você chega em casa, encontra a sua casa com um arranjo, uma organização. 2, 3 dias você chega em casa, surpreende-se exatamente com
a nossa esposa que fez um novo arranjo, uma nova organização. Ela inovou para que o ambiente se torne mais favorável. E quando nós falamos exatamente da inovação tecnológica, é nós pensarmos nos processos. Por exemplo, hoje, a nossa refinaria de Luanda processa um tipo de rama de petróleo. E nós hoje estamos importando petróleo. Isto é, estamos importando combustível, estamos exportando petróleo. A nossa refinaria, por exemplo, ela tem que passar por um processo de inovação para ampliar o tipo de petróleo que pode ser refinado. Isto é, para isso, precisa que se pensa, que se estuda, e o estudo é o elemento fundamental do processo. Isto é, somente quando você tem a inovação é que você consegue, de fato, implementar as tecnologias que se precisa para desenvolver o país. Então, estamos ainda... o doutor está a querer dizer que nós temos ainda recursos limitados dentro das empresas. E como é que o doutor acha que podemos cultivar esta cultura de inovação dentro das empresas angolanas? Para conseguirmos, de facto, fazer isto, as empresas angolanas não podem estar no processo, simplesmente um processo contínuo. Fazer. Existe uma estratégia metodológica que é usada hoje no ensino, aliás, principalmente na investigação científica, é que a gente sempre diz, você faz, e depois faça a reflexão. Isto é, uma ação deve ser seguida por uma série de reflexões. Se você for para fazer, você comete o erro, você não consegue avaliar o fator erro no seu processo e vai continuar cometendo o erro. Quando efetivamente você faz uma ação, e automaticamente depois da ação você faz uma reflexão para poder avaliar criticamente o resultado do processo, você consegue melhorar o processo. Então, e o que acontece hoje no nosso processo é que nós estamos sempre fazendo. Depois, as nossas tecnologias, os equipamentos estão sendo utilizados para desenvolver os processos, às vezes são equipamentos arcaicos. Quando você não faz uma reflexão sobre a qualidade do equipamento que está sendo utilizado, você vai estar olhando somente na qualidade do produto. E automaticamente, o seu produto atende à especificação, mas não está diminuindo os custos da produção. Por exemplo, automaticamente, a ausência, isto é, onde eu quero chegar é o seguinte: não existe possibilidade de nós fazermos inovação se não tivermos uma capacidade reflexiva, que nos possibilite que nós possamos repensar. Devemos sempre levar em consideração que o ser humano, ele, de facto, aprende muito mais com seus erros, com as suas virtudes. E o erro é o fator de desenvolvimento. Em que momento que, por exemplo, numa sala de aula, o aluno tem possibilidade de ver o seu erro? Quando faz uma prova, por exemplo, se o professor retém a prova, o aluno não sabe o que errou. Automaticamente não vai ter possibilidade de fazer reflexão. Mas se nós provocarmos a indústria, que a indústria nos seus processos tem um setor de reflexão, um setor de estudo, um setor de investigação, isso vai garantir que a indústria possa melhorar, possa inovar na qualidade dos seus produtos. Sim, falou aqui sobre estudantes e eu gostaria de saber qual é o papel das universidades e das instituições de ensino nesse ecossistema, neste processo todo de inovação. Porque se formos a ver, de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos, as universidades formam pessoas. E qual é o papel que essas universidades desempenham para que esse ecossistema continue da inovação, principalmente da tecnologia, continue a evoluir? Na verdade, quando nós falamos de universidades, a universidade é baseada no tripé: ensino, investigação e extensão universitária. O ensino é o conhecimento já consolidado, o tradicional. A investigação é a construção de novos conhecimentos. E a extensão é a socialização do conhecimento construído na universidade com a sociedade. E automaticamente a universidade, onde ele está situado, ele deve fazer interface com a sociedade para que os problemas da sociedade sejam trazidos para a universidade para serem resolvidos a partir da investigação científica. Isto é, o tripé que deve sustentar a universidade, na Universidade Angolana, ele não está consolidado. Nós estamos fazendo somente o ensino
o ensino. Não existe a investigação científica propriamente dita. A ausência de investigação científica não limita, né, a inserção dos nossos alunos em momentos de construção de novas ideias, é momento de repensar, é momento de usar o método científico para resolver os problemas. As sociedades desenvolvidas hoje, elas são sustentadas pela qualidade das suas universidades. Você vai para os Estados Unidos da América, por que nós dissemos que os Estados Unidos da América é o melhor país do mundo? Você vê pelos rankings internacionais. Quando você observa um ranking internacional, em que patamar encontra as universidades americanas? As 8 melhores universidades do mundo são americanas. Em África, as 8 melhores universidades da África são sul-africanas. Aí você compara a qualidade desses países com a qualidade de Angola. E eles trabalham com o ensino, a investigação muito profícua e, consequentemente, a extensão. A universidade resolve o problema. Por exemplo, nós temos uma instituição de ensino superior situada no lugar X. Essa instituição deve realizar um ensino para dar competências em termos de conhecimento, deve realizar a investigação científica para resolver os problemas do local que se encontra e, consequentemente, as soluções encontradas devem ser colocadas para a sociedade. Então, a ausência desse tripé no processo de formação nas universidades angolanas tem, de facto, dificultado competências, capacidade crítica e, consequentemente, potencial para inovação. E quando você não tem potencial para inovação, automaticamente vai resultar na ausência de tecnologias que devem ser utilizadas para resolver os problemas da sociedade. E deste modo, estou aqui a perceber que o doutor está a dizer que a inovação e a tecnologia andam de mãos dadas. A inovação e a tecnologia, eles têm como pressuposto ou têm como ponto de partida a investigação científica. Na investigação científica, você tem o domínio metodológico. Quando você tem um domínio metodológico em pequena escala, isto em escala menor, você consegue fazer uma correlação paramétrica que vai possibilitar que você tenha um domínio do conhecimento sobre aquele assunto. No momento que você tem um domínio do conhecimento sobre aquele assunto, a partir desse conhecimento você pode propor uma tecnologia. Tá? Por exemplo, eu trabalho com produção de biocombustíveis. Biodiesel. Recentemente, uma aluna minha produziu gasolina a partir do óleo de palma. Tá? Mas o que é que nós fizemos num primeiro momento? Num primeiro momento, nós fizemos todo um estudo sistemático, bibliográfico, para conhecer o estado de arte, que nos possibilitou conhecer, de fato, quais são os mecanismos de reação, tá? Quais são as etapas envolvidas na reação, quais são as temperaturas de operação, sei que mais. No momento que nós tivemos esse conhecimento, fizemos um ensaio em pequena escala, para ver, de fato, até que ponto aqueles pressupostos teóricos eram suficientemente adequados para propormos uma solução com base nesse princípio. Quando nós chegamos nessa condição, automaticamente construímos um reator, que é a nossa tecnologia. O que esse reator faz? Ele possibilita que a gente utilizamos o óleo de palma numa temperatura para ser queimado, na ausência de oxigênio, numa temperatura definida, para quebrar a estrutura molecular e isso automaticamente resultar na produção de hidrocarbonetos. Quando fizemos o refino desse hidrocarboneto, automaticamente produzimos a gasolina a partir do óleo de palma, igual à gasolina que nós consumimos. Então, isto é, não existe como desatrelar a inovação científica da tecnologia. E tudo tem como ponto de partida exatamente a investigação científica. E, fugindo um pouquinho daqui, da inovação e dos petróleos, como o doutor dizia, se nos focarmos ou passarmos aqui a ver a tecnologia como motor de desenvolvimento, nós vamos poder perceber que a Angola tem dado grandes avanços no que diz respeito à tecnologia, principalmente no setor do mobile banking, que são os aplicativos ou os sistemas bancários. Nós temos sites de estudos online e também nós já temos algumas plataformas que servem para dar sustentabilidade ou para acelerar o processo de desenvolvimento. E quais são as tecnologias que o doutor vê como promissoras para o desenvolvimento do processo angolano? De facto, eu só posso, fazendo um retrocesso de 1985,
quando eu saí de Angola, fui para o Brasil para fazer a minha licenciatura. Naquela época, para ligar para o Brasil, marcava chamada, né? Um dia antes para receber a chamada no dia seguinte. E quando nós queríamos fazer uma ligação do Brasil para cá, o processo era o mesmo. Então, nesse preâmbulo, hoje você consegue pegar o telefone e ligar para qualquer canto do mundo sem nenhuma marcação. Então, você observa que, de fato, houve um avanço tecnológico muito grande. Tá? Há um desenvolvimento muito grande nas tecnologias, nos transportes, isto é. Mas a minha preocupação maior nesse processo não é só o avanço tecnológico. Tá? Nós estamos vivendo, tudo bem, temos mobile bank, eu uso o meu celular, eu saco o dinheiro, eu faço transferência, eu faço isso de uma forma muito tranquila, de uma forma rápida. Mas nós estamos usando a nossa tecnologia desenvolvida pelos nossos jovens? Será que nós estamos ensinando isso aos nossos jovens para desenvolver a tecnologia ou nós estamos fazendo somente com que o nosso jovem utilize essa tecnologia? Okay? Eu acho que nós temos que pensar buscar a independência. Buscar a independência é possibilitar que os nossos jovens possam ter um espaço para desenvolver as tecnologias. Nós queremos amanhã, ou depois da manhã, começarmos a vender sistemas, tá? Ou plataformas, tá? Tecnológicas desenvolvidas pelos nossos jovens, vender na Europa. Nós não podemos ser simplesmente consumidores. Tá? É aí onde entra exatamente de novo a inovação. O desafio maior é garantir que nós possamos ter uma autonomia verdadeira. Essa autonomia verdadeira, ela parte necessariamente do conhecimento. E quando nós tivermos conhecimento, nós conseguimos resolver qualquer problema que quisermos resolver em Angola. Nós temos problemas, por exemplo, hoje, a necessidade de diversificação da economia. Nós temos a agroindústria. Nós temos uma capacidade de produção agrícola grande. Mas a comercialização, isto é, a transformação dessa matéria-prima em produtos com elevado valor agregado não está acontecendo. Então, nós temos que desenvolver tecnologia da transformação da matéria-prima agrícola em produtos com elevado valor agregado. Mas quem deve fazer isso? Nós temos que desafiar. Tá? Mas quem vai desafiar isso? São os nossos jovens, as universidades. Quando você entra numa sala de aula, o aluno deve entrar na universidade para ser transformado e que depois de 5 anos de transformação, ele sente de fato que ele tem conhecimento suficiente para competir, para discutir, para debater, para propor soluções, tá? Com base no conhecimento construído. A independência, de facto, de um país, ele parte do pressuposto que nós temos o conhecimento necessário para transformar a nação. E a transformação da nação depende necessariamente do conhecimento. É do conhecimento que vamos ter a inovação, vamos propor tecnologia que vai possibilitar exatamente o desenvolvimento da nação. Certo. E o doutor falou aqui muito bem, claramente, que nós temos ainda muitas dificuldades. Por exemplo, o acesso à internet é um dos entraves para a inovação do país. Por exemplo, ainda nessa senda, nós iniciamos, surgiu o Covid. No Covid, antes do Covid, as nossas reuniões eram presenciais, mas a tecnologia nos impulsionou. Hoje estamos utilizando, de facto, as salas virtuais, o ensino à distância, etc. Okay? Então, se nós não tivermos qualidade de internet, isso quer dizer que nós temos que desenvolver, de facto, temos que nos desafiar a desenvolver fibra óptica. Temos que nos desafiar a desenvolver todo o mecanismo. Já temos ANGOSAT. Se o ANGOSAT já existe, temos que ter, de fato, equipas para poderem potencializar o uso da ANGOSAT para atender as necessidades da população e nos dar automaticamente a independência. Certo. E essa independência por parte dos jovens, o doutor disse muito bem que nós temos que ter uma mão de obra nacional. E nós vemos alguma vontade dos jovens em querer desenvolver principalmente plataformas que nos ajudem a estudar. E nós temos várias já criadas por angolanos mesmo, que oferecem cursos onde os professores podem lá colocar os seus cursos para venda ou de forma gratuita. E mesmo assim, ainda acredito que existe aqui uma falta de financiamento, porque para levarmos os nossos produtos ou a nossa tecnologia, ou as nossas invenções e inovações para fora, é necessário que haja aqui um financiamento, porque mesmo até
as plataformas e as grandes invenções foram financiadas. Exatamente. E De facto, hoje não se faz investigação científica, não se faz educação de qualidade, não se desenvolve um país se não tiver qualquer tipo de financiamento. Um exemplo clássico que acontece hoje no mundo, você pode usar como referência Dubai. Dubai hoje é um dos maiores polos turísticos do mundo. Mas Dubai, historicamente, nunca foi um país turístico. Mas o que é que eles fizeram? Usaram o petróleo para financiar o desenvolvimento turístico. Então, eles hoje estão num patamar tal que é um país de referência mundial. Angola hoje tem petróleo. Nós produzimos volumes significativos de petróleo diariamente, mais de 1 milhão. Okay? Esse petróleo que é produzido hoje deve, de fato, ser usado para capitalizar o desenvolvimento de tecnologias. Tá? Se não tivermos, por mais que a gente tenha vontade, se não tiver recursos suficientes para poderem ser investidos na perspectiva de garantir que se constrói plataformas, que se financia grupos de investigação, que se financia grupos de estudantes, tá? Que se desenvolve a investigação no sentido de poder garantir que o conhecimento chega, nós não vamos, de facto, conseguir chegar lá. Para isso, o país precisa repensar necessariamente na busca de financiamento, tá, dos grandes projetos, para que os nossos jovens intelectuais sejam desafiados e, consequentemente, conseguirem propor as soluções que o país precisa. E hoje, uma particularidade, gosto de um colega nosso que fazia sempre referência, que a melhor fase da aprendizagem é exatamente essa fase da juventude, porque a entropia dele, isto é, o nível de desorganização mental é baixa, automaticamente ele consegue ter mais foco na perspectiva de que ele possa se concentrar naquilo que quer fazer. Então, se ele tiver um suporte financeiro, ele vai se dedicar mais e automaticamente encontra soluções. Isto, de facto, nós podemos encontrar soluções se tivermos a dedicação, mas tudo que a gente fizer precisa, de facto, do suporte financeiro. Precisa que se crie mecanismo para isso. Sim. E o que, na opinião do doutor, acha que atrasa, ou quais são os entraves para o avanço da inovação em Angola? Eu acho que uma das questões limitantes que eu fiz referência é exatamente à qualificação dos nossos processos de ensino-aprendizagem. A universidade deve ser desafiada para isso. Aliás, outro elemento, ainda no âmbito da universidade, a universidade forma o professor. O professor, quando é mal formado, ele vai formar lá no ensino de base. Tá? Automaticamente vai formar lá. Esse jovem vai crescendo e chega na universidade com uma formação. Esse círculo vicioso, tá, nos leva exatamente a uma desqualificação dos nossos processos. Então, precisamos fortalecer a educação. A educação é a base do desenvolvimento. Tá? O conhecimento é o grande pilar. E o conhecimento vem da educação. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento fundamental é que nós temos que temos que pensar na formação do capital humano, mas com competência. Competência no saber fazer. Nós não podemos ter instituições de ensino, por exemplo, com cursos de engenharia que sem laboratório. A grande vantagem, o grande pressuposto da aprendizagem é baseado no princípio de saber fazer. Você tem a teoria, vai para o laboratório, faz a prática. Quando você associa teoria e prática, automaticamente você consegue ter um nível de compreensão maior e, consequentemente, consegue fazer acontecer. Então, esse é o segundo elemento. O outro elemento, nossos jovens devem ser motivados. O jovem tem que passar por sacrifícios. Tá? Não é simplesmente dizer que eu quero ser mestre sem fazer esforço. O jovem tem que perder noite estudando, o jovem tem que ler mais, o jovem tem que aprofundar o nível de conhecimento. Tá? O jovem não pode estudar somente na apostila do professor. Tá? O professor não pode usar somente a apostila como único elemento para a formação dos seus jovens. Nós temos livros e depois o outro desafio é que os nossos professores devem escrever, devem lançar livros, tá? devem participar em conferências, devem participar de debates.
para que dentro desse preâmbulo eles conseguem de facto ter um conhecimento muito mais aquém, que vai garantir que eles possam oferecer algo novo para nossos alunos. Porque se formos para uma sala de aula e o aluno tem somente a informação, a mera informação, ele pode buscar informação na internet, no YouTube tem tudo. Tem aulas de operações unitárias, melhor que as minhas aulas. O que é que eu estou levando de novo para a minha sala de aula? Para que o aluno possa, de facto, ter um diferencial. E que para que o aluno possa ser motivado a estar na minha sala de aula. Para que o aluno possa estar na minha frente durante 2 horas. É exatamente o novo conhecimento. E esse novo conhecimento, um novo conhecimento é uma prática. Isto é, virmos como é que você relaciona pressão com temperatura e volume. Na teoria, viu as equações de estado, viu, tá? Em seguida, vamos para o laboratório. Vamos ver como é que esses parâmetros se relacionam. Depois você sai daí, vê isso no mundo real, como é que isso funciona. Então, quando você começa a fazer essas correlações todas, o nível de compreensão se torna maior. Automaticamente ele sabe fazer e quando você sabe fazer algo, você consegue, a partir de inventar outras coisas. Tá? Agora, se você não sabe fazer nada, você não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir inventar nada, vai ficar na mesmíssima. Vamos ficar sempre no muro das lamentações. E nós temos que sair do muro das lamentações para irmos no facto. Vamos fazer acontecer. É o momento de fazer acontecer. Eu acho que Angola, depois dos 50 anos de independência, tem exatamente a obrigação de fazermos que Angola aconteça. Certo. No princípio da nossa conversa, o doutor trouxe aqui um exemplo de uma estudante, ou de uma aluna, que através do óleo de palma conseguiu criar ali combustível. Exatamente. Produzir combustível. E daqui a 5 anos, 10 anos, qual é a opinião do doutor? O que é que o doutor acha ou imagina como será o nosso cenário das tecnologias e inovações? Qual é a visão que o doutor tem daqui a mais de 10 anos no contexto angolano? Okay. No contexto angolano, eu acho que no momento que nós vamos vivendo esse desafio, observando a evolução de outros países, automaticamente ou nós nos adaptamos a essa realidade, ou nós vamos ficar sempre na retaguarda. Por exemplo, hoje nós produzimos, ainda nessa senda da produção de biocombustíveis, produzimos biomassa. Isto é, você tem fotossíntese, tem árvores por todos os cantos. Em Angola, tudo que você quiser plantar, nasce. Desde soja, milho, feijão, etc, etc. Essa biomassa é a base do nosso óleo vegetal. Certo. Esse óleo vegetal, ele pode, de fato, ser usado como acontece hoje nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil. Tá? A gasolina que é consumida no Brasil, 25%, aliás, contém 25% de álcool anidro. Tá? O biodiesel consumido nos Estados Unidos contém 12% de biodiesel produzido a partir do óleo. Então, qual é o cenário que nos reserva? Nós vamos ser obrigados a acompanhar as tendências. E essas tendências não podem ser simplesmente tendências meramente importadas. Tá? Nós temos que nos desafiar para que não nos tornemos, não entremos num mundo de modismo, tá? Mas num mundo que nós sejamos obrigados a fazer acontecer. Okay? Então, isto é, o desafio deve ser colocado nas nossas mãos para que nós possamos encontrar as soluções reais para o país. Porque do jeito, como eu fiz referência, 85 não tínhamos internet, então não tínhamos telefone, uma ligação telefônica era um sacrifício. Hoje você chegou num patamar e você observa que a dinâmica da inovação tecnológica hoje é todo dia. Antigamente, quando nós fazíamos dissertações, orientávamos dissertações, teses de doutoramento, nós pedíamos que os alunos fizessem uma revisão bibliográfica dos últimos 15 anos. Hoje, a inovação é tão grande que nós temos que pedir para fazer a revisão bibliográfica dos últimos 5 anos, porque o processo do desenvolvimento do mundo está muito acelerado. Então, Angola tem que entrar exatamente nesse cerne. Vamos formar melhor, vamos formar consenso crítico, vamos capacitar para que os nossos jovens, de fato, possam fazer diferença. E as universidades precisam se modernizar, precisam trazer, de fato, inovação que possibilite que o nosso aluno seja, de fato, transformado. E, automaticamente, deve existir uma forte integração entre universidade e indústria, porque a indústria precisa alimentar o conhecimento e, consequentemente, o conhecimento que vem da universidade, a universidade deve se articular com a indústria para que saiba o que está precisando para que a universidade possa desenvolver. A sociedade está aí à deriva, esperando que a universidade desenvolva.
o conhecimento. Então, precisa que, de facto, nós construamos essa relação simbiótica que deve resultar necessariamente que a sociedade angolana avance a partir da nossa vontade de fazer Angola diferente. Sim. Doutor, já mesmo no final da nossa entrevista, eu gostaria aqui que o doutor deixasse recomendações ou conselhos para líderes empresariais e governamentais que gostariam de investir na inovação e tecnologia como fator de desenvolvimento do nosso país. Para nós, para que Angola de facto possa avançar, nós precisamos de facto ter uma classe empresarial muito forte. E a classe empresarial, ela precisa se alimentar necessariamente do conhecimento. O empresário que se alimenta do conhecimento é aquele empresário que vai trabalhar sempre com a inovação. Tá? Nunca vai deixar que a sua indústria trabalhe permanentemente, por exemplo, numa padaria. Permanentemente produz pão francês. Tá? Você tem que partir da inovação, porque você tem que agradar o seu público. O seu público tem que entrar na sua padaria e encontrar diversidade. A diversidade, ele só vai conseguir inovar ou aumentar a diversidade quando ele tem uma plataforma maior. Ele vai buscando coisas novas para trazer coisas novas. E a indústria é a mesma coisa. E a outra, a nossa classe industrial, nossa classe empresarial, precisamos ampliar a nossa capacidade de produção local. E a capacidade de produção local, ele deve estar necessariamente atrelado ao desenvolvimento da universidade. Por isso, quando nós falamos da diversificação da economia, estamos falando exatamente da necessidade dos empresários de buscarem soluções muito mais profícuas, tá? De buscarem soluções que possam, de fato, garantir a expansão ou a ampliação do mercado de atuação do país. Por exemplo, desenvolver no turismo. Angola tem um potencial de desenvolvimento turístico. Por exemplo, nós temos recentemente o nosso aeroporto internacional Agostinho Neto. Tá? Nós temos agora acesso, tá? Temos 98 países, se não me engano, do mundo, que têm direito a entrar em Angola, cujos cidadãos têm direito a entrar em Angola sem visto. Então, automaticamente, o que os nossos empresários devem ver isso? É uma grande oportunidade para desenvolvermos o turismo e garantir que o Angola possa se tornar, de fato, um grande berço de turismo. Por exemplo, você vai às praias de Angola, às praias do Mussulo, às praias por todo o canto que você vai, no Namibe, tá? Em Benguela, em Luanda, em Cabinda, as nossas praias são maravilhosas. Como é que nós estamos explorando isso? Essa é a visão que os empresários devem ser desafiados a desenvolver o turismo. O outro elemento no âmbito da diversificação da economia é pensarmos exatamente na industrialização. Temos capacidade de produção agrícola, estamos produzindo tomate, batata, mandioca, manga. O que é que nós estamos fazendo com isso? Só consumir acabou? Nós temos que ter, de fato, uma capacidade de transformação para garantir que amanhã ou depois da manhã, quando, de facto, a época da produção agrícola termina, mas nós temos ainda os nossos frutos. Temos as nossas comidas conservadas. Isso até biblicamente, tá? Se orienta nesse sentido. Então, precisamos que os empresários busquem, de fato, a solução a partir de iniciativas baseadas em conhecimento. E essa iniciativa baseada em conhecimento deve ter como um suporte maior a inovação. Tá? Somente com a inovação, e a inovação não precisa ser somente inovação industrial. A inovação também é a nossa forma de pensar. Nós temos que começar a pensar diferente. Se nós conseguirmos pensar diferente, vamos ver um mundo diferente. Vamos transformar a nossa Angola numa Angola totalmente diferente, numa Angola diferencial, que amanhã ou depois da manhã, a Angola pode estar aí no topo dos melhores países em termos de desenvolvimento industrial. Doutor, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Esperamos contar consigo nas próximas oportunidades. Eu estarei sempre aqui à disposição. Eu acho que eu, como educador, como professor, como investigador, eu tenho exatamente a responsabilidade de dar alguma opinião para que possamos contribuir numa forma diferente de refletirmos sobre a nossa Angola, sobre o nosso desenvolvimento, sobre a nossa juventude, sobre as nossas universidades e, quem sabe, Angola amanhã ou depois da manhã seja um país diferenciado e um país de beneplácito para toda a sociedade angolana e para o mundo. Obrigado, doutor. Obrigado a você também que esteve aí do outro lado a acompanhar o nosso podcast, a nossa conversa. E não se esqueça, subscreva os nossos canais, partilhe com os seus amigos para que todo mundo chegue ao conhecimento.
E lembre-se, inovar não é apenas criar coisas novas, é encontrar soluções melhores para resolver os problemas que vivemos todos os dias. Profitus Talks, até ao próximo episódio.